Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui mais uma quarta-feira para uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar de porcentagem, de acréscimo e decréscimo, tá? Transformação de fração decimal e porcentagem, cálculo de porcentagem e cálculo de acréscimo e decréscimo. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar é a habilidade EF07MA2, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam porcentagem, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental, calculadora no contexto da educação financeira, entre outros. Então, o objetivo é que vocês entendam o cálculo de porcentagem, de acréscimos e de decréscimos simples, tá? Então, para a gente começar, a gente tem formas diferentes de expressar o mesmo valor. A gente já conversou sobre isso. Então, por escrito, eu posso falar 1/2, como fração 1/2, tá? Como decimal 0,5 e como porcentagem 50%. Lembra que a gente já fez essa referência? Mesmo dentro de sala de aula, a gente já falou sobre isso. Então, essa é a minha representação em desenho. Eu tenho metade de uma pizza. Então, eu posso representar de todas essas formas possíveis. Quais são essas formas possíveis? Representar na forma escrita, 1/2, na forma fracionária, 1/2, e na forma decimal, 0,5, e na forma de porcentagem, 50%. A gente já viu isso, tá? A gente também tem 1/4, tem uma pizza que eu tinha dividido em 4 pedaços e sobrou uma. Então, a gente pode escrever na forma de escrita, 1/4, como uma fração, 1/4, como decimal, 0,25, e porcentagem, 25%. E aqui a gente tem uma tabela, como a gente já viu alguns exemplos disso na sala de aula, a gente tem algumas tabelas de como eu tenho a equivalência entre fração, decimal e porcentagem. Representações diferentes, mas que o valor é o mesmo. Tem o mesmo valor para eles. Então, eu posso ter 1/100avos, que é a mesma coisa do decimal 0,01, que é a mesma coisa de 1%. Eu tenho 10/100avos, que é a mesma coisa de 0,1, que é 10%. Eu tenho 1/4, que significa 0,25, que é a mesma coisa de 25%. Eu tenho 1/2, que é meio, 0,5, que significa a mesma coisa de 50%. Eu tenho 3/4, que é 0,75 e 75%. 2/2, se eu dividir vai dar 1, e 1 é 100%. E aqui um número misto, 1 e 1,5 é 1,5, que é 150%. Essas são representações de fração, tem o seu correspondente em decimal e tem o seu correspondente em porcentagem, tá? Então, são correspondências. Todos esses três que estão na mesma linha têm representações diferentes, mas equivalem à mesma coisa, têm o mesmo valor, tá? Podemos encontrar essas escritas em diferentes situações. Então, a gente tem aí a pizza, metade da pizza, meio, 50% dos quadradinhos pintados, e de uma reta numérica, o 0,5, é a metade entre o 0 e 1. Noções de porcentagem. As porcentagens representam o número de partes consideradas num total de 100 e podem ser escritas em fração cujo denominador é 100. Então, toda vez que eu quero escrever uma fração, uma fração de porcentagem, o meu denominador vai ser 100. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. 20% é a mesma coisa de dizer que é 20/100, que é a mesma coisa de dizer 0,2. São representações diferentes, mas têm o mesmo valor. E lembrando que eu não utilizo porcentagem para fazer o cálculo. A porcentagem é só a representação, serve para representar, mas não dá para usar em cálculo. Outro exemplo que a gente tem aí é 12%. 12/100, que é 0,12. Então, aí tem uma situação. 12 dos atletas não concluíram a prova. Significa que 12 em cada 100 atletas não concluíram essa prova. Quando eu falo 12%, é 12
no total de 100 pessoas, no total de 100 participantes. Aqui a gente tem uma situação de aplicação. João quer comprar um casaco que custava 80, aí está marcado 80 euros, e tem agora um desconto de 30%. Podemos representar graficamente o preço do casaco por uma figura que representa 1 euro. Então aqui a gente tem a representação gráfica. A gente tem 100 quadradinhos e utilizamos 30 desses quadradinhos. Como ficou? 30% é 30 sobre 100. Aqui tem 30 quadradinhos pintados de roxo, num total de 100 quadradinhos. Se eu simplificar, o que seria simplificar? Dividir tanto numerador e denominador pelo mesmo número. E nesse caso era dividir por 10. 30 dividido por 10 vai dar 3. E 100 dividido por 10 vai dar 10. Isto é, em cada conjunto de 10 quadradinhos, 3 representam um desconto. Dado a figura é composta por 8 linhas, cada uma delas tem 3 quadradinhos selecionados. O desconto sobre o casaco será igual a 24 euros, porque eu tenho 24 selecionados. 3 quadradinhos selecionados. O desconto sobre o casaco será de 24 euros. Podemos resolver o mesmo problema calculando 0,3, que é meu decimal correspondente a essa porcentagem, vezes de 800 euros. Então, é 0,3 vezes 80, que vai dar os 24. Como eu faço essas transformações? Já falamos em sala de aula, mas só para relembrar. Se eu tenho uma fração e quero transformar em decimal, eu vou dividir. Eu faço a divisão. 8 dividido por 10 vai dar 0,8. Para chegar na minha porcentagem, eu multiplico por 100. 0,8 vezes 100 deu 80%. Nesse caso aqui, eu tenho uma fração 37 100avos. A minha representação em porcentagem é só eu pensar no seguinte. Olha aqui. Eu tenho 100, então é 2 casas depois da vírgula. Eu conto 2 casas, coloco a vírgula. Não tem número na frente, acrescento 0. 0,37. Para chegar na minha representação em porcentagem, eu multiplico por 100, que deu 37%. Tá? E aí, o que acontece? Eu tenho 1/5. Para chegar no meu decimal, eu dividi. 1 dividido por 5. Quando eu faço essa divisão, deu 0,20 ou 0,2. Para chegar na minha porcentagem, eu multiplico por 100. E aí eu chego nos 20%. E a última situação aqui, eu tenho 3/5. Para transformar isso em decimal, eu vou dividir 3 dividido por 5, que vai dar 0,2 vezes 100, que é 60%. Continuando, a gente tem mais exemplos aqui, muito práticos esses exemplos aqui, 8 sobre 10 avos é a mesma coisa de 0,8, que é a mesma coisa de 80%. Então, são 3 representações diferentes, mas têm o mesmo valor. Aqui é a mesma coisa, 37 sobre 100 avos é 0,37, que é a mesma coisa de 37%. São 3 representações diferentes, mas valem a mesma coisa. Aqui, 1/5 é a mesma coisa de 0,2 e é a mesma coisa de 20%. E 3/5 é 0,6 ou 60%. São as mesmas coisas, tá? Então, o que acontece nessas transformações? A gente já fez isso em sala de aula, já fez no bimestre passado, a gente já conhecia. Então, a gente só está revendo essas transformações. Então, a gente tem 2%. Como que eu faço para transformar em fração? Esses 2% para transformar em fração, eu coloco o número 2 em cima e embaixo vai ser o 100, porque é porcentagem. Então, é 2 por 100. O 2 vai ficar no numerador e o 100 no denominador. Para representar em decimal, é só pensar que é 2 casas depois da vírgula e eu acrescento a vírgula. 2 casas. 1, 2, acrescento a vírgula. Se não tinha número, eu acrescento zeros. 32%, eu vou transformar isso em porcentagem. Como eu faço para transformar isso em porcentagem? Vou pegar o 32, coloco o número 32, é 32%, é 32 por 100. E o número 100 fica embaixo. Aí o que acontece aqui? Se eu quero transformar em decimal, 2 zeros, 2 casas depois da vírgula, acrescento a vírgula, não tem número nenhum, 0.
45% é a mesma coisa de 45 por 100, então 100 vai embaixo. E aí a mesma coisa, duas casas, dois zeros, duas casas depois da vírgula, acrescento a vírgula. Não tem número, coloco o zero. 135%. Então é 135 por 100. O número 100 está embaixo. Então eu tenho dois zeros. Eu vou contar duas casas, depois duas casas e acrescento a vírgula. Ficou 1,35. Aí a gente tem mais dessas transformações, tá? Eu acho que é a mesma. Na verdade, não mudou nada. Aí a gente vai ter situações problemas. 25% representa quanto? Quantos por cento de 20? Então, se eu quero saber essa porcentagem, se eu falo 25, representa quantos por cento? Então, 25 sobre 200. 25 sobre 200. Tá? 25 sobre 200. E aí eu vou simplificar, dividir tanto o número de cima e o número de baixo por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. 200 dividido por 5 vai dar 40. Consigo dividir por 5 de novo. 5 dividido por 5 dá 1. E 40 dividido por 5 dá 8. Dividir 1 dividido por 8 para transformar em decimal. Deu 0,125. Vezes 100 para transformar em porcentagem. O 1 deu 12,5. Tá vendo que era duas casas depois da vírgula? Então eu andei duas casas para cá. Andei uma casa, ficou 1,2. Andei duas casas, 12,5. Tá? Questão número 2. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Eu sei que na sala tem 30 alunos, e a quantidade, a porcentagem de meninas é 40%. 40% é 40 sobre 100. Eu simplifiquei isso por 10, então 40 dividido por 10 vai dar 4, e 100 dividido por 10 vai dar 10. Ficou 4 décimos. Eu consigo simplificar por 2 ainda, porque o 4 divide por 2 dá 2, e o 10 divide por 2 dá 5. Deu 2 quintos. 2 quintos não dá para simplificar mais, mas eu vou fazer a divisão. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Para saber para saber a porcentagem de meninos, eu vou pegar esse 0,4 e vou dividir e vou multiplicar por 30, que vai dar 12. Ou eu poderia fazer isso daqui, ó. Pegar essa fração, 2 quintos, e multiplicar por 30. Não tem número nenhum embaixo, eu acrescento o número 1. Por que eu acrescento o número 1? Porque o número 1 não fará diferença. Porque 30 dividido por 1 vai continuar sendo 30. Por isso que eu posso colocar apenas o número 1. Aí eu faço 2 vezes 30, 60. 5 vezes 1, 5. 60 dividido por 5 vai dar 12. Olha lá, duas formas de responder, de resolver a minha conta, mas eu chego na mesma resposta. Usei a fração para fazer o cálculo e usei o decimal para fazer o cálculo. O que eu não consigo usar? A porcentagem. Sempre eu vou pegar minha porcentagem e transformar ou em fração, para fazer o cálculo com fração, ou em decimal, para fazer o cálculo com decimal. Que parte, Thales, você não está entendendo? Fala para mim, que parte você não entendeu? A parte da fração? Olha aqui. Não era 2 quintos aqui? Não era 2 quintos? Eu peguei esses 2 quintos e coloquei aqui. Não era 30 alunos? Coloquei 30 alunos. E aí o que aconteceu? Eu ia multiplicar a fração por... era uma fração e um número inteiro. Eu acrescentei o número 1. E eu só posso acrescentar o número 1. Por quê? Porque é o único número que não vai fazer diferença. Porque se eu pegar 30 e dividir por 1, vai se manter o número 30. Por isso que eu só acrescento o número 30. Aí eu fiz 2 vezes 30, 60. 5 vezes 1, 5. 60 dividido por 5 vai dar 12. Alguém mais não está entendendo? Posso ir para a próxima? Gente, todos esses conceitos já foram explicados. Eu estou repassando por cima, porque isso já foi explicado nos semestres passados e também para quem veio presencialmente eu já expliquei isso, tá? Então, só estou repassando as informações.
Se o que vai chegar diferente é só lá no finalzinho, que vai estar muito diferente. E essa parte aqui. Questão 3, de exemplo. Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste. E Mariana acertou 4/5. Quem acertou mais questões? Então, tem duas pessoas que acertou uma quantidade de questões. Elas estão em situações diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar na mesma situação. Vou pegar a minha porcentagem e transformar em fração ou decimal, tá? E o da Mariana, que está em fração, eu vou transformar em porcentagem, tá? Para me conseguir fazer as comparações. Então, vamos lá. Júlia acertou 75% das questões. 75% é 75 por 100. Então, vai ficar 75 e o 100 embaixo. Isso daqui dá para simplificar. Por qual número? Por 5. Porque o 75 e o 100 tem na tabuada do 5, porque termina em 0 e 5. Então, 75 dividido por 5 deu 15. 100 dividido por 5 deu 20. Ainda dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. 3/4, se eu dividir o 3 por 4, vai dar 0,75. Então, Júlia acertou 3/4 das questões ou 0,75. 3/4 das questões, ou 75% das frações. É muito difícil eu comparar o 4/5 do 3/4. É mais complexo de fazer essa comparação. Então, eu vou transformar o que a Mariana acertou em porcentagem para fazer essa comparação. Mariana acertou o quê? 4/5. 4/5. Mariana acertou. Para chegar no meu decimal, eu vou dividir. 4 dividido por 5 deu 0,8. 0,8 vezes 100. Para que vezes 100? Para transformar em porcentagem. 0,8 vezes 100, 2, tem 2 zeros, eu vou contar 2 casas. Tá aqui, eu venho mais uma para cá e mais uma para cá. Não tem 0, eu acrescento. Deu 80%. Então, Júlia acertou 75% e Mariana acertou 20%, tá? Então, quem acertou mais? A Mariana acertou mais. Ela acertou 80% da prova e a Júlia acertou só 75% da prova. O que eu tenho que observar aqui? Quando eu vou fazer aqui a comparação das frações, tá? Eu comparei aqui, ó, por porcentagem. 75% da Júlia e 80% da Mariana. E aí eu consigo saber que Mariana acertou mais. Agora, se eu não tivesse, só tivesse as frações para comparar, era 3/5 da Júlia, aqui ó, 3/5 da Júlia e 3/4 da Júlia e 4/5 da Mariana. Como eu vou comparar? Para mim fazer comparação entre frações, eu tenho que igualar o denominador. Meu denominador aqui era diferente. Ele teria que ficar igualzinho. Que número eu teria que colocar embaixo? Eu teria que descobrir. Como que eu vou descobrir? Tirando o MMC. O MMC de 4 e 5. Entre 4 e 5, o meu primeiro número primo que eu tenho é o 2. Então, eu consigo fazer 4 dividido por 2 vai dar 2. O 2 ainda dá para dividir por 2? Eu dividi por 2. 2 dividido por 2, 1. Aqui terminou. Eu mantive o 5 aqui, então eu preciso achar um número que divida o 5. O 5 é número primo. Por 3, eu não tenho nenhum número, então passo para o próximo, que é 5. 5 dividido por 5, 1. Cheguei dos dois lados, 1. É só fazer essa multiplicação aqui em volta. Essa multiplicação é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o meu mínimo múltiplo comum é 20. Então, aqui embaixo eu teria 20 e aqui embaixo eu teria 20. Se eu mudei embaixo, eu vou ter que mudar em cima. Se eu mudei os denominadores, eu mudo os numeradores. Então, eu faço 20 dividido por 4, vai dar... Responda para mim. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 3 vai dar 15. E eu faço isso do mesmo outro lado. 20 dividido por 5 vai dar 4.
4 vezes 4, que é o número de cima, 4 vezes 4, 16. Aí ficou, um ficou 15 vinteavos e o outro ficou 16 vinteavos. Quem tem mais? 16 vinteavos, que é a mesma coisa de 4 quintos, que no meu caso 4 quintos é a Mariana. Então a Mariana, também comparando por frações, deu que ela acertou mais questões, tá? Se tiver dúvida, pode colocar aí no chat que está com dúvida, tá? Eu vou prosseguindo enquanto isso. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Então, eu tinha, no total de pessoas que eram candidatos ao concurso, 520. Na prova, 364. Então, os que faltaram, eu tive que fazer 520 menos 364. Deu 156. Então, 156 candidatos faltaram à prova. Mas ele queria isso em porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer uma razão. 156 sobre 520. Olha lá. Em cima foi quantos candidatos faltaram e embaixo foi o total de candidatos que eu tinha, tá? Isso aqui dá para simplificar por 2. Por quê? Porque o 6 é par e o 0 também é par. 156 dividido por 2 deu 78. 520 dividido por 2 deu 260. Ainda consigo dividir por 2, porque o 8 é par e o 0 é par. 78 dividido por 2 deu 39. E 260 dividido por 2 deu 130. Agora eu não consigo mais simplificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. 39 dividido por 130 deu 0,3. Para chegar na minha porcentagem, eu só multiplicar por 100. 0,3 vezes 100 vai dar 30%. Então, qual a porcentagem dos candidatos que faltaram? 30%. Então, 30% dos candidatos faltaram à prova no dia do concurso. Agora a gente chega numa questão que acho que provavelmente vocês não viram ainda. Porcentagem, operações com porcentagem, vocês já devem ter visto, tá? Acréscimo. Quando eu faço acréscimo de uma coisa, quando eu vou adicionar, quando eu vou somar, quando eu vou incluir, eu vou aumentar alguma coisa, tá? E decréscimo. É algo que teve baixa, que caiu, que deixou de crescer. Então, quando eu vou diminuir alguma coisa. Então, a gente vai ver acréscimos e decréscimos simples. Conta de porcentagem onde eu tenho aumentos e queda, geralmente em valores, preço. Exemplo de acréscimo. Uma mercadoria custava R$450, sofreu um ajuste de 15%, de acordo com a inflação do período. Qual é o preço atual? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, a gente tem o valor da mercadoria e aumentou mais 15%. Foi um acréscimo de 15%. Então, eu tenho que juntar o valor da mercadoria mais 15%. Qual é o valor da mercadoria em porcentagem? O valor da mercadoria em porcentagem é 100%. Então, vai ficar 100% mais 15%. Ou seja, 100% é o valor da mercadoria hoje. E eu vou aumentar mais 15%. Então, isso vai dar 115%. O valor dessa minha mercadoria será de 115%. O valor da minha mercadoria. Porque eu aumentei, eu fiz um acréscimo. Então, essa mercadoria, o 100% indica o preço que é a mercadoria e os 15% é o quanto eu aumentei o preço dessa mercadoria. Aí, já falei para vocês que eu não faço cálculo com porcentagem. Porcentagem é só representação, é só forma de apresentar para as pessoas, mas eu não uso cálculo. Então, eu vou pegar esse 115% e transformar em decimal. Olha lá, transformei em fração, ó. Infração é 115%, porque é porcentagem, então é 115, traço de fração por 100. Tenho 2 zeros. Então, minha vírgula, eu conto 2 casas e coloco a vírgula. Ficou 1,15. Aí eu tenho minha taxa de aumento. Minha taxa de aumento, de acréscimo, foi 1,15. Com essa taxa aqui, eu vou multiplicar pelo valor da mercadoria. Qual era o valor da mercadoria? R$450. Então, eu vou pegar e fazer 1,15 vezes 450.
Quando eu faço essa conta, vai dar 117, vai dar, desculpa, 517,5. Então, qual que é o preço dessa mercadoria atual? O preço atual é de R$ 517,50, tá? Gente, se ficou dúvida, pergunte, que a gente está chegando, que eu acelerei bastante hoje, porque a gente tinha pouco tempo. Achei que não ia dar tempo de falar tudo. Exemplos de decréscimo. Então, decréscimo é quando vai diminuir. Uma loja de eletrodoméstico está oferecendo um desconto de 14%. Então, nas compras feitas com pagamento à vista. Qual o valor de uma geladeira de R$ 1.200 na promoção oferecida? Então, tenho promoção, vai tirar 14% do valor da minha mercadoria. Qual é o valor da minha mercadoria em porcentagem? Neste momento, é 100%. E eu vou tirar quanto? Vou diminuir 14%. Então, o valor da mercadoria menos os 14%. É isso que eu tenho que calcular. Vou pegar o valor da mercadoria e tirar 14%. O meu valor da mercadoria é 100%. E vou tirar 14%. Então, vai ficar 100 menos 14, que deu 86. Então, o preço da minha mercadoria agora será 86%, porque ficou 14% mais barato. Eu vou pegar esse 86, que está em porcentagem, que é só representação, como eu já falei, eu vou transformar em decimal para fazer o cálculo. Então, é 86%, que nada mais é que 86 por 100. 86% é nada mais que 80 por 100. O 100 fica aqui embaixo. O 100 tem 2 zeros. Então, eu conto 2 casas e acrescento a vírgula. Não tinha nada, coloco o zero. Então, ficou 0,86. 0,86 é a minha taxa de decréscimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,86 e multiplicar pelo preço da minha geladeira. A minha geladeira valia R$ 1.200. Então, eu vou fazer 0,86 vezes R$ 1.200. Quando eu faço essa conta, deu 1.032. Se deu 1.032, o preço da geladeira com desconto será de R$ 1.032. Sim, Lucas, vai acabar. Decréscimo. Então, vou voltar no decréscimo que o João Pedro disse que não entendeu. João Pedro, decréscimo é quando eu vou tirar o valor. Eu vou dar desconto de alguma coisa. Eu vou dar o desconto em alguma coisa. Nessa situação, ele deu desconto de 14%. Então, no valor da mercadoria, ele vai tirar 14%. Ele vai tirar 14%. O valor da minha mercadoria é 100% do meu total. O valor da mercadoria hoje é 100%. E aí eu vou tirar 100 menos 14, deu 86. 100 menos 14 deu 86. Aí, o que eu vou fazer? Pegar esse 86% e vou fazer o quê? Transformar em decimal. 86% é 86 por 100. Eu transformei isso em decimal como? Tem 2 zeros aqui, então eu conto 2 casas e coloco a vírgula. Como eu coloquei a vírgula depois, 8 não tinha zero, acrescentei o zero, aí ficou 0,86. Esse 0,86 é minha taxa de decréscimo. Eu vou pegar esse 0,86 e multiplicar pelo preço da minha mercadoria, para saber qual será o preço da minha mercadoria com desconto. O preço dessa minha mercadoria, que era uma geladeira, era R$ 1.200. E ela vai valer, a partir de agora, 86% menos. Tipo, ele vai valer menos 14%, que vai dar 86% do valor que era. Eu vou pegar esse 0,86 e multiplicar por 1.200. Multiplicando isso, vai dar 1.032. Então, o preço da minha geladeira vai ser 1.032. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer para entender o decréscimo? O preço da minha geladeira, os R$ 1.200, é 100%. É o preço total da minha geladeira. Deste valor, eu vou tirar 14%. Então, quer dizer, eu tinha 100% e eu vou tirar 14%. Deu 86%. E aí, eu transformei isso em decimal. Transformando em decimal, deu 0,86. Eu vou pegar esse 0,86 e multiplicar pelo preço da minha mercadoria, que era 1.200. Quando eu faço essa multiplicação, vai dar o valor de 1.032. Este é o valor da minha geladeira
com desconto. Alguém continua mais alguma dúvida? Então, só para concluir, no acréscimo, eu vou aumentar o valor. Então, vai ser mais o valor, 100 mais alguma coisa. No decréscimo, vai ser 100 menos alguma coisa. Quando eu estou fazendo um reajuste, quando eu estou aumentando as coisas, eu vou contar mais, nesse caso, mais 15%. Quando eu faço o decréscimo, é 100% menos alguma coisa. 100% menos alguma coisa. Nesse caso, é menos 14, que vai dar 100 menos 14, vai dar 86%. Então, tem essa diferença. Acréscimo, eu aumento o meu valor, eu estou aumentando meu valor, então é 100% mais alguma coisa, e decréscimo, 100% menos alguma coisa. Menos alguma coisa. Agora, o que acontece? A gente tem sequência de atividades 2 do Caderno Aprender Sempre, na página 71 a 84. Fala de porcentagem, acréscimo e decréscimo. Eu quero que vocês tentem resolver essas atividades. Então, é isso. Queria agradecer vocês.